Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 6 de março. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,82%, na realidade está no leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação, mas a gente tem o Ibov que, dentro do que eu tinha falado na última videoanálise, pelo gráfico de 60 minutos, tinha gerado um movimento aqui um pouco mais travado para cima e ficava uma expectativa desse pregão ser um pouco pregão para baixo, dentro do que apresentou aqui pelo G60, comparando aqui esses movimentos. Então faz esse movimento para baixo, mas não ganhou muita força assim para baixo. O próximo pregão vai ser importante nesse sentido, de abertura para baixo, perdendo a mínima de hoje, aí reforça um pouco mais a chance de continuidade desse movimento de baixa aqui do Ibovespa, podendo replicar aqui esse movimento anterior em termos até de tempo, do tempo que aconteceu esse movimento para um tempo aqui para baixo, e podendo vir a buscar um patamar de suporte mais relevante já citado na semana passada, em análises anteriores, na faixa ali dos 65 mil pontos, por volta de 65 mil pontos seria a região mais relevante de suporte no primeiro momento para o índice Bovespa. No mini índice, não cheguei a recomendar operações no pregão de hoje para day trade, mas a gente viu um pregão bem travado, acompanhei todo o pregão em busca dessas oportunidades de day trade. Olha o gráfico de 10 minutos do mini índice. Então não dá para se identificar uma tendência clara, seja para baixo ou para cima. Até mesmo se buscar essa entrada aqui no primeiro momento, ou seja, abriu com gap de baixa, gera esse movimento aqui para cima mais fraco, sem superar a máxima do dia, gera sinalização de topo, teria acionado o stop. Depois vai lá em cima, supera esses topos anteriores, se trabalha com alguma entrada de rompimento, também teria acionado stop. Volta forte para baixo, dá uma bela travada, não identifiquei entrada, pelo menos que minha tendência aqui, por exemplo, uma venda aqui nesse nível, mesmo que tivesse feito também, o encerramento dela seria logo na sequência, porque não andou, voltou aqui para cima, volta, gera sinalização de rompimento aqui de pivô de alta no gráfico de 10 minutos, também se entra no rompimento, mais stop aqui nessa posição, volta para baixo, perde a mínima desse fundo, corrige aqui pouco em termos de tempo no meu modo de ver para fazer essa entrada aqui, mesmo que tivesse tentado essa entrada um pouco mais arrojada, também teria acionado stop. Enfim, um dia bem travado, ou seja, sem conseguir gerar uma sequência de topos e fundos ascendentes e descendentes, sem conseguir gerar principalmente movimentos mais limpos aqui no gráfico de 10 minutos no mini índice. Então, se a gente olhar para o próprio candle do dia, a gente vê um candle de indefinição, que é o gráfico diário. A gente pode perceber esse candle de indefinição no dia. Então, dentro desse candle de indefinição, já pegando o que eu comentei no Ibovespa, a abertura mais forte para baixo, perda da mínima do pregão de hoje, gera ali uma sinalização um pouco mais relevante para baixo no G60 e topo descendente aí no gráfico de menor periodicidade para baixo dos 66.825 é que mais me chamaria atenção para a ponta vendedora. Caso ganhe força aqui para cima, gerando uma boa abertura aí para cima, ficaria um pouco mais voltado à ponta compradora. E no dólar, no dólar, o dia que apresentando agora força já no final mais para o final do pregão para cima. Se a gente olhar para o G60, o dólar abriu para cima, deu uma pancada para baixo, ou seja, fiquei de olho porque perdeu a mínima do pregão anterior, a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora, mas não encaixou entrada para mim, olhando para o gráfico de 10 minutos, não encaixou venda para mim dentro do que o dólar fez. Até fiquei de olho na possibilidade de se trabalhar em alguma venda aqui nesse ponto. Esse candle, como ficou bem esse candle aqui que eu estou apontando, como ele ficou muito grande em relação à volatilidade média do momento no gráfico de 10 minutos, eu não passei entrada já na perda da mínima dele. Ou seja, na possibilidade de um topo descendente aqui, considerando todo esse movimento e todo esse movimento para cima. Não passei essa entrada, não terminou também não sendo acionada. Vem aqui para cima, gera ali uma sinalização de um pivô de alta, até arriscando mais, era uma das possibilidades de se buscar a compra, mas teria acionado o stop aqui logo na sequência. Aí o mercado vem aqui para cima, a partir desse momento fiquei atento para a ponta compradora. A entrada que mais se encaixou para mim, né, no pregão de hoje, em termos seja de day trade aqui no mini índice ou no mini dólar, foi essa aqui, em termos na ponta compradora. E por que eu não fiz essa entrada? Eu não fiz essa entrada pelo tamanho desse candle. Um candle aqui de basicamente 1,5 ponto de oscilação, ou seja, um candle mais fácil de stop ser acionado, numa oscilação acima dele e voltar aqui para baixo. O stop ficaria muito curto em relação ao tamanho do candle. E além disso, tinha essa região aqui, ó, essa região juntando o fundo anterior e esse topo aqui anterior. Então isso aqui tudo é uma região de resistência, o que poderia
travaram aqui o movimento de subida, mas enfim, se esse candle tivesse sido um pouco maior, demonstrado um pouco mais de força aqui para cima, eu teria acionado mesmo assim essa entrada na expectativa de poder deslanchar aqui para cima. Observe que o movimento não deslancha, perde força aqui na resistência, nessa zona de resistência que eu estou citando, vem para baixo e a partir daqui eu já não busquei mais a entrada, visto que ficou travado em cima dessa região aqui de resistência que eu acabei de citar. Ou seja, bem travado nessa resistência, superou o topo anterior, já volta aqui para baixo, então começou a ficar bem travado o movimento. E mesmo que tivesse acionado essa entrada aqui, observe que quase ela acionou e quase foi lá bater no stop, ficou faltando um tique apenas para bater no stop, tenta gerar aqui um novo movimento para cima, gera até nesse movimento de subida bem travado, provavelmente teria encerrado por aqui, perto dessa zona de resistência novamente, caso tivesse feito ainda essa posição. O mercado rompe aqui para cima, mas não gera correção onde era um ponto mais interessante se buscar a entrada, que era justamente acima desse patamar aqui, gerar alguma correção aqui para buscar uma compra de fundo ascendente. Então não gerei entrada hoje no mini dólar pelo G60 para o próximo pregão. Se a gente olhar primeiramente para o gráfico diário, a gente pode observar que estamos dentro de um movimento de alta. Deixa eu só tirar aqui o ajuste. Estamos dentro de um movimento de alta no dólar. A expectativa seria de continuidade desse movimento aqui de subida, mas eu vou monitorar logicamente o G60 que já faz um movimento de alta. Então, dependendo do que acontecer na abertura do próximo pregão, se já abre para baixo, mas não ganha força para baixo, ainda ficaria olhando mais para cima para buscar a operação na ponta compradora. Para se buscar venda, teria que acionar alguma sinalização de topo mais relevante aqui no G60 para se buscar venda aí no mini dólar no próximo pregão, pensando em day trade. Partindo aqui para as ações, PETR4 no pregão de hoje, queda de 1,44%, sem definir os seus movimentos, ou seja, bem, até mesmo para day trade a volatilidade alta e essa sequência de perde a mínima do pregão, supera a máxima do pregão anterior, perde a mínima do pregão anterior, volta aqui para cima, supera a máxima, perde a mínima. Enfim, em termos de tendência no intraday, se torna uma tendência indefinida pelo gráfico intraday, mas o fato principal para swing trade nesse ativo ainda me chama a atenção para se buscar a operação na ponta vendedora, mas desde que gere ainda algo aqui mais para cima para buscar essa venda de topo descendente na PETR4. Por enquanto, não se encaixa para mim ainda para a ponta compradora. Na Vale 5, dia de queda de 3,1%, a abertura já com gap de baixo, pulando aqui as mínimas anteriores, aqui os 30,12 e 30,13 de quinta e sexta-feira, vindo aqui para o fechamento do gap, confirmando o fechamento desse gap aqui, um patamar de suporte, está justamente aqui nesse ponto de suporte agora Vale 5, na faixa dos R$ 29,49 a R$ 29,31, fechamento aqui na faixa dos R$ 29,39, ativo que não está mais em tendência de alta, está mais com viés de baixa, por estar já dentro do movimento de baixa no gráfico semanal, movimento fraco para cima, me chama a atenção mais para a ponta vendedora, conforme eu já venho comentando na Vale 5 em termos de swing trade, para se buscar alguma operação na ponta compradora um pouco mais ousada, essa região aqui mais para baixo de suporte pode trazer uma chance de repique de alta na Vale 5, região localizada em torno dos R$ 28,60 a R$ 28,31. Depois disso temos então para falar de outros papéis. Recomendei compra de swing trade na Alpa 4 no pregão de hoje, se rompesse aqui a máxima do pregão anterior, R$ 11,91. Essa compra foi acionada, ela vem aqui para um fechamento em 12,15, fechou com alta de 2,02%, então começou relativamente bem. Vamos ver se ela dá prosseguimento ao movimento de subida para a gente tentar carregar aí por mais alguns pregões esta posição. Então, passando aqui os dados dessa entrada, compra em 11,92 com stop em 11,61. Stop em 11,61 é abaixo da mínima do pregão de sexta-feira. Então, dependendo do comportamento desse ativo aí nos próximos pregões, esse stop pode até vir aqui para cima, logo abaixo dos 11,77, seria uma das posições aí de reposicionamento de stop em cima de Alpa 4. E o objetivo dela, R$ 12,54, está um pouco acima do topo anterior. É um ativo que está dentro de uma tendência de alta, seja no gráfico diário, como também no gráfico semanal. Então, médio prazo, a longo prazo, o ativo trabalhando também numa tendência de alta. O mês passado proporcionou um pivô de alta no gráfico mensal. Está em cima desse patamar de resistência aqui de um topo mais antigo, lá de 2013. Mas dentro da força apresentada aqui, principalmente nesse movimento de subida, que justamente proporcionou essa grande semana aqui de alta de 15%, é o que me chama a atenção, que esse ativo pode buscar algo mais aqui para cima desses R$ 12,50, máxima desse topo, objetivo um pouco acima desse patamar no primeiro momento.
Depois disso, o CCRO3, eu recomendei compra na CCRO3, ela não acionou essa entrada, essa compra foi na superação da máxima do pregão anterior, 18,33, tanto a ALPA 4 como o CCRO3 eu já avisei, como estava muito próximo da máxima do pregão anterior, já tinha avisado que eu não executaria no automático, ou seja, só teve um negócio acima, já executa, principalmente no início do pregão. Então esse ativo abriu acima, mas já deu uma pancada para baixo logo nos primeiros minutos de pregão, já deu uma pancada para baixo e aí eu já mandei mensagem que ficaria atento para um retorno para execução dessa compra se voltasse para cima dos 18,33. O interessante é que no decorrer da tarde ela chegou a bater em 18,33, mas não executou, ou seja, não superou os 18,33 e voltou aqui para baixo, fechando com queda de 1,1%. Ainda é um ativo que me chama a atenção para a ponta compradora, dependendo, como eu já disse na última análise, dependendo se ela tiver mais 1 a 2 pregões aqui, ainda me chama a atenção para a ponta compradora, ou mesmo se no próximo pregão ela voltar para cima dessa região de R$ 18,33, me chamaria a atenção para já executar essa entrada, ou seja, mantendo aí essa recomendação aí na superação dos 18,33. E por último aqui BRML3, que já foi abordada na semana passada, ainda me chama a atenção para buscar uma compra nesse ativo, caso venha gerar alguma sinalização de força aqui já a partir do próximo pregão, para cima da máxima de hoje, 14,97, região já de resistência em 14,97 a R$15, para a BRML3, que é esse patamar aqui que ela nesse momento está sofrendo para sustentar acima. Então seria uma das possibilidades de entrada. Se for numa primeira hora de pregão, pode até aguardar a primeira hora de pregão nessa superação de 14,97 para buscar uma compra a partir da segunda hora de pregão na superação da máxima da primeira hora de pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.